Boa noite, irmãos. Com alegria nós estamos iniciando mais uma reunião, mais um culto de louvor e adoração a Deus da nossa igreja presbiteriana do Jardim Olinda. Virtualmente nós estamos reunidos para mais um domingo adorar o Senhor, que é santo e que é poderoso, que é digno de receber também toda a honra e toda a glória. Eu queria iniciar esse culto fazendo uma oração e convidando você com a sua família, para que juntos nós prestemos esse culto ao Senhor, para que juntos nós adoremos o Senhor pela sua santidade, pelo seu poder, pela sua bondade, e que juntos também nós estejamos atentos à palavra do Senhor, que será dirigida aos nossos corações e para a nossa edificação. Vamos orar para nós darmos início à nossa reunião? Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está presente ao nosso lado. O Senhor está presente no nosso coração. O Senhor se faz presente nas nossas vidas, Deus. E esse culto é para o Senhor. Nós entregamos as nossas vidas no Teu altar, pedindo que a Tua bondade, o Teu cuidado, a Tua bênção esteja estendida sobre as nossas vidas. E que esse culto, Senhor, seja para o louvor e adoração do Teu santo nome. Receba os nossos louvores, receba as nossas orações, receba a nossa adoração no Teu altar, Jesus. E fale conosco no momento da Tua palavra. Edifique o nosso coração, transforme as nossas vidas, Jesus. E que nós sejamos transformados pelo poder do Teu Evangelho. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, e por isso nós Te rendemos graças e colocamos esse culto de louvor nas Tuas mãos. Em Teu nome santo. Amém. Vamos cantar louvores a Jesus, irmãos. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Gostaria de que os irmãos lá aí nas suas casas abrissem o texto de Êxodo 15, a partir do versículo 22. Êxodo 15, versículo 22. O povo havia acabado de sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho, naquela passagem que nós todos conhecemos. Vamos lá, versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho,
E saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor Deus que te sara. Em outras versões, eu sou o Senhor que te cura. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Irmãos, é um tempo de dificuldades. Nós enfrentamos muitas vezes outras dificuldades, mas essa com certeza é uma diferente, né? É um caminhar no deserto, 3 dias sem água, e de repente, quando nós encontramos uma solução, água para beber, são águas amargas. E a exemplo do povo de Israel, quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por dificuldades, nós murmuramos. E o mais incrível é que um pouquinho mais adiante, haveria ali um lugar paradisíaco com muitas fontes de água doce, sombra, mas o povo não pôde aguardar. Esse é o nosso tempo, né? É o nosso tempo de sofrimento, de amargor, de aflição, e nós devemos depositar nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, toda essa nossa aflição. Ali, depois que o Senhor, por intermédio de Moisés, transformou as águas amargas de Mara em águas doces, né? O Senhor falou com o povo através de Moisés, e ali deu seus estatutos, algumas leis, e fez uma promessa, que nenhuma doença, nenhuma praga, nenhuma aflição que havia recaído sobre o povo do Egito, cairia sobre o povo de Israel, porque o Senhor é um Senhor que sara, é um Deus que cura. Então, meus irmãos, essa mesma promessa, hoje ela cai sobre as nossas vidas, sobre a igreja de Cristo, né? O nosso Senhor é um Senhor e um Deus que cura. Coloquemos essa aflição, essa pandemia, toda essa preocupação que nós temos, não vamos murmurar porque estamos em quarentena, estamos impedidos de tantas coisas, e a aflição e o medo de ficar sem um emprego, de não ter os recursos. É um tempo de sede, talvez, é um tempo de águas mais amargas, mas vamos aguardar, porque ali, mais adiante, haverá um lugar maravilhoso e uma situação totalmente transformada. E principalmente a promessa que o nosso Deus é um Deus que sara, é um Deus que protege e que nos guardará. Eu gostaria de, nesse momento, orar com os irmãos, de uma oração de intercessão, em favor das nossas vidas, em favor das aflições, das ansiedades que nós estamos vivendo. Feche seus olhos, vamos orar um minuto. Bondoso Deus de amor, graças te damos porque o Senhor não nos desampara, porque o Senhor nos apresenta situações que muitas vezes achamos que não conseguiríamos ou não conseguiremos suportar, e estaremos na mão sem nada a fazer e numa aflição pela falta do dinheiro, pela perspectiva de uma doença e talvez até a morte chegando na nossa casa. Mas que nós possamos, Senhor, confiar, depositar todas essas ansiedades, essas aflições, e principalmente ter a certeza que o melhor ainda está por vir, que as fontes de água doce, que a sombra, que as árvores frondosas serão o nosso próximo local, e que esse tempo vai passar, esse tempo de aflição, de preocupação. Então, depositemos todos os nossos temores, depositemos todas as nossas ansiedades sobre ti, Senhor. Olhe por cada família,
por cada irmão que está aqui participando desse culto, por cada familiar, por cada pessoa que não é da nossa comunidade, mas que eventualmente está assistindo esse culto pela internet. Senhor, olha no coração de cada um deles. Coloca tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Traga salvação para essas casas. Traga, Senhor, cura para essas casas, Senhor. Traga bênçãos para essas vidas. Esse tempo vai passar. E nós cremos, Senhor, e nós esperamos em Ti por um tempo muito melhor. Em nome de Jesus. Amém. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado,
exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Boa noite, graça e paz de Jesus. É sempre um privilégio, uma honra poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, um momento delicado, crise, talvez o momento em que a palavra coronavírus ou Covid-19 esteja no auge de todos os cliques da internet, muitos boatos, muitas histórias, muitas falácias acerca do assunto, e talvez cada um de nós já estejamos um pouco cansado de tentar entender o que realmente está acontecendo ou o que vai ser de nós a partir de então. E o texto que eu queria compartilhar com vocês, fazendo menção a esse momento social que nós vivemos, está no livro de Salmos. Já vamos ler na sequência, mas eu gostaria de lembrar também, acima de tudo, que esses momentos críticos da nossa sociedade é um momento de nós expressarmos a nossa semelhança com Cristo, é o momento de nós expressarmos a face de Cristo em nós. E eu tenho percebido em alguns tempos que nós temos perdido essa oportunidade, especialmente quando envolve questões políticas. Quando nós falamos de coronavírus, por exemplo, nós temos de forma impressionante, incrível, e quando eu digo incrível é porque não é crível, não é possível se crer a maneira como os nossos políticos têm se posicionado diante deste assunto. Já dizia Mário Sérgio Cortella, política é uma palavra grega que significa políticos, ou seja, em prol da polis, que eram as cidades gregas. Aquele que vive em prol da polis é o que pratica a política. Hoje nós temos uma palavrinha também que no nosso dicionário, que é politicagem, que é aquele que pratica a política em prol do seu próprio umbigo. Dentro da língua grega, Cortella também chama isso de idiotés. Talvez aquilo que nós traduzimos como idiota. Aquele que faz política para si é o idiotese. Aquele que pratica a política pensando no benefício da polis, da cidade, da sociedade, esse é o políticos. Mas acima de qualquer atividade política ou qualquer demonstração de política, porque longe de mim querer dizer para você qual é o político que é correto e qual a declaração que é certa, não é esse o meu intuito, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe com relação a isso. Por exemplo, nós vimos momentos de crise política em que não só o país se tornou dividido, como a comunidade de Deus ficou dividido. E nós percebemos irmãos da fé, ditos assim, irmãos em Cristo, brigando, famílias se digladiando, especialmente nesses grupos de WhatsApp, e perdendo a oportunidade de demonstrar o respeito por aquele que tem uma opinião distinta da sua. Perdendo a oportunidade de ser para os outros, assim como Cristo foi. O seu voto é um direito, mas quando você encontrar alguém que vota diferente, que pensa diferente, nós devemos exercer esse cristianismo e respeitá-lo. Porque existe em nós, no nosso coração, no nosso pensamento enquanto igreja de Deus, uma coisa muito maior, que é, não que nós somos cidadãos deste mundo ou desta nação brasileira, que diga-se de passagem, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, acho fantástico a nossa terra, mas nós temos que ter também orgulho de sermos cidadãos do reino de Deus. E nós precisamos, acima de tudo, expressar esse sentimento através das nossas ações e do nosso respeito, quer seja no momento político, quer seja no momento crítico, como o que nós temos passado.
Eu confesso para os irmãos que algumas semanas atrás eu tive por 2 noites seguidas, uma dificuldade para dormir. E nessa dificuldade para dormir, eu ficava lembrando da maneira como eu coloco o meu filho para dormir. O meu filho geralmente funciona sempre da mesma forma. Ele me chama e diz: pai, me coloca para dormir. Eu levo ele para o quarto dele, coloco ele na cama, coloco a coberta sobre ele e digo: filho, papai te ama. Ele responde para mim: eu também te amo, pai. Boa noite. E ele fecha os olhos e é mais instantâneo do que miojo. É imediato. É impressionante. E a pergunta que eu me faço é: que paz é esta que envolve o coração dele ao ponto dele ter uma habilidade imensa para dormir um sono tranquilo, um sono sem preocupações, um sono que alivia a alma e renova as forças do corpo. E nesse momento que eu estava com insônia, eu ficava lembrando da forma como ele dorme tão profundamente, tão facilmente, e ficava pensando. E me veio à mente o primeiro texto, que eu quero falar sobre 2 textos. E o primeiro vinha assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E eu ficava repetindo esse texto na minha cabeça: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E quando eu pensava sobre os problemas sociais, coronavírus, o impacto que isso pode trazer na nossa economia, os problemas que nós vamos ter dentro da sociedade, o que vai causar mais impacto, se o vírus, se a economia, e vinha outro texto na minha mente, no meu coração, que é o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu ficava perguntando sobre esses textos, até que ponto isso tem sido verdade nas nossas vidas, até que ponto isso tem sido verdade de maneira prática nos nossos corações. Então eu queria primeiramente ler esses 2 textos, que é sobre os quais eu queria falar com vocês. O primeiro está lá em Salmos, capítulo 4. Diz assim: Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Mas há muitos que dizem: quem dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu quero ler também o 127. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta.
Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor instruiu homens para escrever essa palavra, especialmente Davi e Salomão, ao escrever esses salmos. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, penetre o nosso coração, para que possamos entender e praticar as suas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a minha pergunta naquele momento em que eu ficava questionando acerca desses dois textos que me veio ao meu coração e à minha mente naquela noite, era se poderia haver alguma relação, alguma ligação, algum ponto em comum entre esses dois textos. E eu fui lendo os textos minuciosamente e percebi, e queria compartilhar com vocês 3 pontos que têm em comum esses textos. O primeiro, verso 4, no capítulo 127, nós vamos encontrar a expressão dizendo como flechas na mão do guerreiro, já de maneira conclusiva, porque Salomão, ele está concluindo já o texto, dizendo que os filhos são comparados como as flechas na aljava do guerreiro. Em um momento antigo, onde que não tínhamos o poder bélico que temos hoje, podemos imaginar o que pode significar a importância de uma flecha na aljava de um guerreiro, de um soldado, de um combatente. Talvez a flecha seja como um instrumento de combate que você não precisa ter o contato corpo a corpo, talvez comparado a um sniper hoje. E quanto mais flechas ele tiver na sua aljava, maior o poder de combate. Talvez mais temível se torne o arqueiro. Então, Salomão, ele compara os filhos às flechas da aljava do guerreiro. Mas o ponto interessante que tem nesse texto é justamente a autoria deles. Porque quem escreve o Salmo 127 é o rei Salomão. Mas Salomão, nessa comparação, é uma flecha na aljava do rei Davi. Salomão sucedeu esse rei, o rei Davi, no trono. Salomão é filho de Davi. E Davi, por sua vez, no Salmo 104, ele expressa a sua angústia, mas ao mesmo tempo a confiança que ele pode ter em Deus nesse momento de dificuldade. Ele começa dizendo que Deus responde e escuta os momentos de angústia, atendendo e ouvindo e respondendo todas as suas orações. Mas no verso 2 ele diz que os homens têm tornado a glória dele em vexame, transformando aquilo que era para ser glorioso, aquilo que era para ser de elogiável, em circunstâncias vexatórias. Mas ele diz assim, justamente, no verso de número 4 ele fala assim: irai-vos. Por quê? Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Confia em Deus, sossegai. Porque no verso anterior ele disse: os homens têm deturpado a minha glória em humilhação, mas o Senhor sabe reconhecer o piedoso. Sabe, nós estamos vivendo aqui um momento, é especial esse momento em que nós podemos nos comunicar e compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus, as nossas percepções, através deste veículo, que é a internet, transmitindo cultos ao vivo ou gravado, transmitindo louvor, orando juntos através do seu computador, do seu celular, da sua TV. Mas o mesmo instrumento de graça que nós temos hoje pode ser um instrumento de desonra. Porque existem especialistas em deturpar as falas de quem está nesses veículos de comunicação. Uma frase mal encaixada, um momento de deslize daquele que fala já se torna... A pessoa deixa de ser um homem de Deus para ser um herege. E essas pessoas, olha, eu vou dizer, talvez Davi estivesse certo, com certeza, porque às vezes dá uma vontade santa
de dar com os dois pés no peito do irmão, né? Como Jesus falou para Pedro: arreda-te, Satanás, sai. Mas Davi, ele tem um conselho muito bom. Ele diz: irai-vos, é normal a sua ira, mas não pequeis. O que eu faço então? Consulte o seu coração no travesseiro e sossegue o seu coração. Aquietai-vos, sossegue o coração. Salomão é a flecha desse pai que ira e dá esse conselho: sossegue, sossegue, porque Deus conhece. E se de repente você é um político que está acompanhando e está indignado, querendo expressar, porque estão deturpando aquilo que você tem dito, siga o conselho de Davi: aquieta, consulte o seu coração no travesseiro e sossegue, porque Deus, Ele sabe quem é o piedoso e quem não é. Você pode enganar todo mundo, mas Deus, Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Ele sabe a paz, Ele sabe aquilo que você quis ou não dizer. Ele sabe a sua intenção e Ele o abençoa nisso. O segundo ponto em comum desses textos, eu falei do final, agora vamos voltar para o início. Verso de número 1, do capítulo 127, Salmo de Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É interessante quando nós comparamos isso a Davi, porque quando eu escuto a expressão casa, eu me lembro de um sonho que Davi tinha. Isso mesmo, o rei Davi, ele tinha um sonho de construir um templo de adoração a Deus, e esse lugar seria chamado de morada de Deus, casa de Deus. Esse era o sonho de Davi. Mas Davi foi um rei guerreiro que pleiteou muitas batalhas e não conseguiu tempo para planejar uma obra, a grandeza da qual ele planejava. E aí eu penso: se o Senhor não edificar a casa, é vão, é inútil trabalhar aqueles que estão nela construindo. E para Davi, esse sonho ou essa casa não foi edificada por Deus, pelo menos não durante o seu reinado. E aí eu volto para as flechas, porque a flecha, uma vez lançada, o arqueiro, a única coisa que ele espera é a expectativa. Ele sabe se ele usou a técnica correta ou não, se ele lançou a flecha corretamente ou não, se ele usou todas as técnicas que ele aprendeu ou não. E a única coisa que ele pode esperar é que essa flecha atinja o alvo. Ele fica observando o voo. E mais uma vez, Davi não conseguiu realizar esse sonho de edificar a casa, chamada a casa de Deus, mas a flecha que ele lançou, Salomão, seu filho, edificou a casa de Deus. E Salomão fala com experiência própria que se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é vão a vigilância da sentinela, porque Salomão experimentou com sabedoria um reino de paz, onde ele pôde construir a casa e onde ele pôde também ter um reinado próspero e sem guerras. Aqui eu encontro duas lições. A primeira é do próprio Salomão, que diz no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, que eu aprendi quando eu era criança. Meu pai me dizia esse versículo: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não se desviará dele. Ensine a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não se desviará dele. Os seus filhos,
eles te imitam. Essa é uma responsabilidade muito grande. Aquilo que você diz para as pessoas e seu filho vê, ele vai te imitar, ele vai fazer igual, até porque ele te admira. O meu filho me admira, e as minhas más ações serão imitadas por ele. Então eu tenho que ter isso como plena responsabilidade. Veja bem, o sonho de Davi passou de pai para filho. E embora ele não vislumbrou a construção do templo sobre o seu reinado, a flecha que ele lançou, baseado no princípio de ensinar a criança o caminho que ela deve seguir, atingiu o sonho dele e o templo foi construído. Abrace essa responsabilidade. Você é um exemplo, eu sou um exemplo para os nossos filhos. Bem ou mal, eles vão nos seguir. E a segunda lição, uma lição que eu queria tirar nesse momento especial, que nós estamos vivendo. Um momento delicado. Mas quando eu ouço a expressão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, eu penso na responsabilidade humana e na soberania divina. Por quê? Responsabilidade humana é você se prevenir, como você já tem feito, indo na farmácia comprar álcool em gel, não ter contato com pessoas que são de grupo de risco, não, se tiver com algum sintoma, não se aproximar das pessoas, usar a máscara, enfim, inúmeros cuidados e providências que você já deve ter ouvido aos montes, talvez esteja até enjoado. Isso é responsabilidade humana, mas por trás dessa responsabilidade humana, que é a construção da casa, que é a guarda, a vigia da sentinela, existe a soberania divina, que é, se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus é soberano sobre a condução dessa história. E Ele é perfeitamente capaz de transformar o mal em bem. Ele é perfeitamente capaz de mudar a consequência dos nossos próprios erros em coisas boas. Como Ele tem feito ao longo da história. Como Ele fez com José, que foi vendido como escravo no Egito. E Ele tornou José um governador do Egito. Como Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus transformou e modificou a dificuldade, o mal sobre a vida dos seus servos em coisas boas. No verso 7 do capítulo 4, Davi diz o seguinte: mais alegria me pusesses no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. A fartura de cereal e de vinho significa prosperidade, dinheiro. A principal fonte de renda desse contexto, nesse período, é a agricultura. Cereal e vinho significa ter riquezas. Se há fartura na fazenda de cereal e vinho, significa que há fartura, há dinheiro, há propriedades, há posse. Mas ele diz assim: a alegria maior eu encontrei não nas propriedades, não nas riquezas, mas a alegria que o Senhor colocou no meu coração. A alegria que o Senhor colocou no meu coração. É pertencer a Ti que me traz mais alegria. É pertencer ao Senhor que me traz mais alegria. Eu sei que é um momento difícil, um momento de preocupação, que talvez você se preocupe, se não com você, com algum ente querido, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, algum parente próximo que talvez esteja nesses chamados grupos de risco. E você tem que se preocupar mesmo e tomar as precauções devidas, mas jamais se esqueça.
jamais se esqueça quem conduz essa história. Porque, último ponto, eu queria concluir. Davi diz, no final, no verso 8, do capítulo 4, do Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esteja eu entre inimigos, esteja eu dentro da batalha, acampado numa barraca no campo de guerra, de batalha, ou vivendo uma epidemia, uma pandemia, só o Senhor é capaz de me colocar em segurança no meu leito e me fazer dormir. E Salomão no 127 diz, verso 2, parte B, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Nós somos como uma criança que está no caminho de uma estrada para algum lugar. E Deus é o Pai que caminha conosco. Em dado momento desta estrada, nós nos cansamos de andar, nos cansamos da viagem, e o nosso Pai nos toma nos braços, nos toma nos seus ombros, e nós cansados, nós dormimos no seu braço, no seu colo. Mas Ele continua a jornada com a gente dormindo ali. E quando você acorda, você percebe que já acabou, que já chegamos ao nosso destino, porque o nosso Pai, o Senhor da história, já caminhava enquanto nós estávamos dormindo. Meus queridos, tenham medo, sim. Tenham medo. Tenham precauções. Mas não esqueça desse versículo. Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Aos seus amados. E você é amado de Deus. E o Senhor é quem conduz a história. Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
eleva-me, ama-me a ti, tu és tremendo. Amados ouvintes da Palavra de Deus, vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter um momento de oração, vamos fechar os nossos olhos neste momento. Senhor Deus, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas e conhece a situação que o mundo está vivendo. Neste momento, elevamos a nossa oração diante do trono do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, bênçãos especiais para aqueles que estão nos hospitais trabalhando. Queremos também te pedir, Senhor, aqueles que estão fabricando equipamentos essenciais para este momento. E queremos também interceder em favor das autoridades neste momento de guerra. Ó Deus, que haja união, porque se houver desunião, haverá perdas e derrotas. Este é o momento de união. Que não haja outros interesses, a não ser vencer o grande inimigo que está assolando todo o mundo. Ó Deus, que as pessoas possam buscar a sabedoria do alto neste momento tão difícil. Nós oramos confiados e no nome precioso de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados, que o amor infinito de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.